Olá, bom dia. 10 de março de 2023 e 6h18 da manhã. E sobre o quê? Sobre o que nós vamos falar? Sobre. Sempre sobre. Sobre aquilo que Deus costuma, rotineiro. Mas Deus é Deus. E como eu disse que eu seguiria o caminho de Deus, lá estava eu. Bem verdade que a coisa estava assim um tanto quanto meio que, sei lá. Eu desejei. Não, eu digo assim, Senhor, Senhor, Senhor meu, nós podemos realizar. Sim, eu preciso toda uma vida levar. Eu preciso toda uma vida e desconectar. Bem verdade que Deus tendo a visão daquilo tudo que eu estava a falar, ficou Deus. Sim, ficou Deus a me mostrar a vida linda que eu poderia levar. Bem verdade que Deus estava a se basear no coração da pedra angular. Já eu, que tinha uma visão a se diferenciar, dizia para mim mesmo: é, mas se eu não souber essa pedra carregar, com toda certeza, é, eu vou me estrupiar. Lembrei dos pobres, dos necessitados, dos coxos, dos aleijados, dos surdos, dos mudos, dos cegos, e foi lembrança, e lembrança, e lembrança, e lembrança. E à medida que eu ia me lembrando, gente ia chegando. Gente ia chegando, gente ia chegando, gente ia chegando. Aí a minha visão de mundo esteve ampliando. E Deus me falando com a visão do perfeito que ele esteve criando. Eu ali, querendo mesmo ter dó de mim. Eu disse assim, o quê? Olha, se eu, se eu mesma, em carne, osso, pensamento, se eu não tiver pena de mim, quem vai? Quem vai olhar para mim? Mas Deus me diz, a única pessoa em carne, sangue, osso, pensamento, sentimento, racionalidade, o que tanto adjetivo, é esse, é esse que pode lhe enxergar da forma como aqui eu estou a lhe falar. Nesse momento, o menino esteve a chegar. Eu até queria mesmo deixar o menino lá, vir com as tarefas que ele estava a realizar. Mas o menino fez questão de testemunho prestar. E logo esteve a falar. Eu já disse para ela, pai, eu já disse para ela que ela não fica esperando pena, pena de vento em nenhum lugar, que é melhor ela se conformar e a visão dela ampliar. Olha, todas as vezes que o menino chegava para testemunho dar, eu tinha certeza de que mais gente ia chegar. Porque o menino começava de fato a falar o tal sermão da montanha aqui, acolá, e eco, 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 eco. Logo, logo em Nazaré eu estive a entrar. Naquele exato momento, eu disse para Deus, eu só vou olhar. Olha, eu só vou olhar, eu só vou olhar, eu não vou me incomodar, eu não vou me incomodar.
A questão é que quando eu comecei a pisar pelos caminhos que o homem de Nazaré esteve ali, aí um aviso chegou para mim. Olha, eu vou lhe falar. Não tem como aí você entrar sem deixar um rastro de destruição onde você está. Era João e carne, osso, pensamento, sentimento. Eu então resolvi parar e com João dialogar. Ele então esteve a me falar, considerando as perspectivas de vida familiar, devo eu mesmo me pronunciar. Quanto mais você adentrar no caminho que o homem esteve a pisar, mais coisa você vai ser capaz de pegar, e isso eu não posso negar. Naquele momento, uma chuva ácida esteve a passar. Eu disse para João, olha, se essa chuva aqui chegar, eu não sei como é que nós vamos poder lidar. Porque uma coisa é a gente fantasiar, uma coisa é a gente o tempo todo colocar cortina de fumaça aqui, cortina de fumaça acolá. Mas, quando a gente resolver encarar o que a chuva ácida esteve a deixar, a gente vai ver. A gente vai ver que a gente vai ter que levantar da cadeira da comodidade para desse assunto tratar, considerando os estropiados do lugar. João então esteve a me falar. O antídoto você esteve a tomar? Eu disse para ele, muito antes da chuva ácida chegar. Deus me disse, seja você mesma capaz de fabricar. Deixe a sabedoria de Deus se apossar. Deixe a sabedoria de Deus lhe levar em todo canto, em todo lugar. Procure apenas se adaptar, porque você não vai poder negar as possibilidades de um vidrinho você virá. É, João tinha razão. Adentrar naquele caminho era o mesmo que buscar os caminhos da destruição. E eu, e eu, que vivia, que vivia assim, com o meu pensamento na mão, resolvi fazer a doação. Sim, não podia eu virar as costas, não. Triste ilusão, pensar que eu não poderia, quer dizer, que eu não sentiria, quer dizer, essa ilusão eu não desejei carregar. Era o que João estava a me falar. Desde quando que você não se incomoda com o que você está a enxergar? Desde quando essa pessoa em algum momento aqui esteve a caminhar? Eu, que em algum momento contigo resolvi contemporizar. Eu vi que você não aceita deixar vento passar sem tempestade virar. Imagine se você iria aceitar se calar diante de tanto vento que você foi buscar para redemoinho se formar e você saber cada palavra utilizar
consciente de que você saberia o caminho buscar. João tinha razão. Eu disse para ele, olha, João, você tem razão. Eu já fiz até a doação. Sim, eu havia preparado o meu caixão, você sabe, foi doação. Não, que o divino me disse, aceite, aceite. Aí recebi assim um caixão de elevação, olha, um trabalhão. Aí o divino disse para eu aceitar, para eu vivenciar tudo aquilo que estava a me ofertar, para eu ser aquilo, quer dizer, para o meu nome eu assinar. Aí eu fui buscar o nome para colocar lá. Uma confusão tão grande esteve a começar, mas eu resolvi tudo socar no caixão que eles tiveram a me dar. Quando eu soquei tudo lá, a questão é que o divino me disse para eu voltar, que tinha alguém que continuava no mesmo lugar com a certeza de que eu jamais iria renunciar. Aquilo tudo que o caixão estava carregado. Confesso que não foi fácil. Não, não foi fácil. De fato, no caixão adentrar, trazer tudo aquilo para o meu convívio, numa outra fase que eu estava a atravessar, mas a pessoa estava lá, não dentro do caixão, mas a velar todo o sentimento que ali eu estive a depositar. Eu fiquei mesma assim, a me perguntar: que tipo de pessoa pode mesmo ficar dias e dias e dias e dias e dias a me esperar? Mas Deus me disse, do tipo que insiste em confiar, mesmo sabendo que há inúmeras possibilidades de ali você nunca mais retornar. Talvez eu não retornasse mesmo. A questão é que lágrimas a gente costuma derramar. E quando a gente costuma derramar lágrimas e lágrimas e lágrimas e lágrimas em cima de algo que a gente está a velar, risca, risca. É arriscado mesmo aquilo brotar. E foi assim, e foi assim que eu estive a retornar. De tantas lágrimas, alguém ali derramar, que o sentimento de vínculo familiar esteve a brotar. E foi assim que com ela eu estive a dialogar, trazendo para ela o entendimento de que eu iria continuar na árdua tarefa que um dia estiver a começar. Eu nunca estive a desprezar sentimento em nenhum lugar. E desde que eu passei a conversar com uma pessoa aqui, outra pessoa acolá, não exatamente daquele lugar onde ela estava a me esperar, compreendi que as pessoas sempre, sempre queriam buscar o sentimento que ainda não sabia exatamente como conquistar. É, compreendi que aquela pessoa ali trazia aquele sentimento para mim. Porque ela esteve a me impedir para eu constantemente voltar ali. Seria algo tão difícil, tão difícil, tão difícil para mim, mas ela me disse.
Você precisa contribuir com aquilo que eu estou a lhe pedir. Eu preciso que você faça isso por mim e não apenas por ti. É, não sei se eu faria isso por mim. Não, eu tinha que falar a verdade para ela. Eu não tinha motivos para estar ali. Não assim, não para cumprir compromissos com aquilo que eu que construí. Mas ela me deu algo assim que era a cara dela. Ela começou a me falar de cada pessoa que esteve a assinar as mensagens que eu estive mesmo a aceitar. Mas ela falava de uma maneira em que eu pudesse enxergar da forma como ela via cada pessoa naquele lugar, e não da forma como a minha vivência esteve a me dar. Compreendi que ela queria que eu me colocasse exatamente na condição em que cada pessoa estava. Eu disse para ela: olha, essa seria uma veste que eu jamais, 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 jamais me dava, me ofertava, me encaixava. Mas ela me disse que aquela veste era a única que as pessoas buscavam, aceitavam, se encaixavam. É, eu disse para ela que eu jamais seria fantasma, não da forma como aquelas pessoas ali caminhavam. Mas ela me disse: talvez você possa mesmo, nos encarar da forma como nós estamos a caminhar. Deixe apenas eu lhe mostrar o que cada fantasma foi capaz de lhe dar durante todo esse tempo que aqui você esteve a passar. Eu compreendia que havia pessoas boas no lugar, que com carinho estiveram a me tratar, que estiveram a me respeitar e que tinham um certo olhar a se diferenciar. Mas não era exatamente com Cássia, essa que aqui está, que aquelas pessoas estiveram, de fato, até aquele convívio. Era com um retrato que em nada eu estive a me encaixar, me enxergar. Não era em nenhum momento a possibilidade de eu assim aceitar. Mas ela me disse assim: se um retrato falado alguém lhe ofertar, dizendo que esse alguém de ti esteve a falar, você não vai esse mesmo retrato falado imaginar? Ela tinha razão. Ela então me disse: então use do seu coração e deixe essa situação tomar formação. Não posso falar que eu não tinha sentimento de rejeição por aquilo tudo, não. Eu tinha, eu nem queria mesmo trazer aquilo tudo, muito menos com aquele sentimento de apelação, de usar coração. Mas ela sabia ter esses termos de tratar. Ela sabia mesmo usar o sentimento para, naquele momento, me convidar para com ela, naquele tempo ali, caminhar. O tempo dela. Eu não posso falar que foi fácil. Não foi.
Não posso falar que eu estive a me agradar, eu não estive. Deixei claro que era difícil, mesmo toda aquela amargura me acompanhar. A questão é que em nenhum momento do meu convívio particular com aquelas pessoas que tiveram outro tipo de olhar para essa que aqui está, eu não posso falar que aquelas pessoas não estiveram a me dar mesmo aquele sentimento fraternal que aquela senhora naquele momento estava a me mostrar. A questão é que eu sempre soube separar. E isso eu deixei claro assim que com ela eu estive começando a conversar. Sabia separar. Quem esteve de fato a me maltratar, quem esteve de fato querendo de mim se aproximar para minha confiança conquistar, e depois todo um rosário por cima de mim jogar. Eu sempre soube separar. Eu nunca estive a misturar. A questão é que você estando no lugar, tudo aquilo passa a fazer parte desse mesmo emaranhado de dois sofrimentos. Olha, mas eu nunca desejei pensar feito jumento. Não, nunca desejei. A gente sempre deve abrir a porta para o outro nos dar a forma como o outro está, a sua vida levar. E da forma como aquela senhora estava a me mostrar, com a veracidade do olhar, do sentimento que ali eles costumavam tratar, uma espécie de sentimento fraterno, de algo maior cultivar, de buscar quem estava a precisar, de se esforçar muito, muito e muito e muito para manter aquilo tudo que cada um tinha para dar. Por isso, desse assunto, eu, eu passei mesmo a tratar. Quando o divino me disse que era necessário colocar na balança sentimento de pesar. Eu pude, de fato, buscar o olhar de uma outra pessoa, enquanto aquela senhora, que aqui já não mais está, comigo estava ali a caminhar, falando da vida dela, de cunho particular, do tempo dela, dos sentimentos, aquilo que ela desejou conquistar. Eu pude buscar o olhar de alguém que continuava no mesmo lugar, com uma dor que a gente não é capaz de dimensionar, não é capaz. Isso, aquela senhora também esteve a me falar, porque eu entendia aquilo que ela dizia. Ninguém é capaz de avaliar o que o outro estará a passar, ainda que haja semelhança, mas a dor é particular. Isso o divino sempre esteve a me ensinar. Cada dor é particular. Não queira jamais comparar como cunho de igualdade, mas sempre a comparação a se diferenciar para a particularidade você encontrar. Eu encontrei a particularidade naquela mulher que um dia, que um dia desejaram enterrar para a história de vida dela, de alguma maneira, ninguém.
ninguém buscar. Compreendi que há pessoas que o retrato falado pode mudar de acordo com a boca de quem vai de fato pronunciar. Assim, eu pude enxergar aquela mulher que aqui um dia esteve a carregar a representatividade maior desse lugar, o retrato falado assim, de diversas maneiras. Porque à medida que aquela senhora conversava, falando uma coisa aqui, eu pude me dividir e pude sentir como a gente costuma agir diante de cada um aqui, especificamente falando sobre aquela mulher ali. Compreendi que a gente sabe ser ruim, sabe denegrir, sabe diminuir, sabe triturar, massacrar, esmagar com um simples olhar. Porque aquela mulher que ali estiveram a trancafiar, aquela mulher não conhecia bondade em nenhum lugar. Porque se a bondade em algum momento estivesse a se apresentar, ela não estaria naquele lugar. Não, ela não estaria. Compreendi a dificuldade que é você aceitar se enterrar. Porque cada um pode justificar para a sua vida levar, mas não há a mínima possibilidade da gente justificar tamanha atrocidade. A gente pegar alguém e trancar e simplesmente deixar a morte chegar e depois, como indigente, enterrar. Tinha razão aquela senhora daquele lugar que a gente nem consegue mesmo dimensionar. Não era diferente o que eu estava a realizar. Ela tinha razão. Ela me dizia que você está lá a lutar por uma pessoa que sequer você em algum momento esteve a simpatizar, nem como representante, mas você está de fato a trabalhar de uma forma que é tão difícil da gente alcançar. Você luta dia e noite para aquela mulher, não mais ali está. Você não tem simpatia por aquilo que ela um dia esteve a representar, nem por isso as costas você esteve a virar. Nem por isso você colocou a sua vida na balança para considerar. Você coloca a vida da mulher em primeiro lugar, desde que você resolveu tirar ela de lá. É o que eu estou aqui a realizar. Não tenho simpatia, não tenho mais nenhum tipo de vínculo por aquilo tudo, mas eu preciso
esse caminho trilhar, porque ele vai saber que eu jamais estive a abandonar a vida que Deus esteve a criar, porque é por isso que você estará a lutar. Ela tinha uma certa razão. Dei para ela essa compreensão. Eu disse para ela: a vida de Deus eu posso encontrar em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu posso lutar pela vida de Deus quando aquela mulher não mais ali estiver. Não é por isso que eu estou a lutar. Eu estou lutando pela humanidade que aquela mulher precisa alcançar. É por isso que eu estou a lutar. A vida de Deus eu posso encontrar em qualquer lugar, inclusive na mulher. Mas, nesse momento, especificamente, não é pela vida de Deus. Luto pela humanidade da mulher. É assim que nós devemos, aquela mulher, tratar, como ser humano em primeiro lugar, e colocar o ser humano lá, e dar para o ser humano um entendimento de que alguém esteve a acreditar que você pode ter vida de cunho particular, que você pode o seu nome assinar, sem ninguém lhe tirar o direito de se apresentar, com toda a dignidade que um ser humano é capaz de carregar. É por isso que eu estou a lutar pela humanidade, de cunho particular. Dei para aquela senhora o entendimento de que não é só a vida de Deus, não é só a vida de Deus dessa forma que a gente deve, de fato, considerar. O ser humano, Deus esteve a criar para a vida dele ele depositar. E se alguém é capaz de encarcerar um ser humano, isso é algo que a gente deve mesmo lamentar. Lamentar. Porque em nenhum momento aquela senhora, ou melhor, aquela mulher, para não haver confusão, aquela mulher, em nenhum momento aquela mulher teve condições de se enxergar como ser humano nesse lugar. Foi dura a vida que ela esteve a levar. Portanto, estou aqui para solicitar de a humanidade que cada um de nós é capaz de carregar. Dê para ela o entendimento de que nós podemos amar, ainda que a gente não consiga de fato simpatizar. Eu não preciso simpatizar para amar. O amor deve chegar e todos o espaço ocupar, mesmo se a simpatia não estiver lá. Foi o que o Divino me pediu mesmo para realizar. Siga amando, siga amando e siga amando. O tal Dia das Mulheres estiver comemorando. E o Divino me disse
Enxergue essas duas pessoas com o coração que você esteve buscando. Duas pessoas bem diferentes em lugares bem diferentes. Uma lá, como senhora, muito respeitada, trabalhando, trabalhando e trabalhando para esse mundo dos espíritos. Era, de fato, conquistar. Porque ela entende que as pessoas precisam um entendimento melhor de vida buscar. A outra, trancafiada, massacrada, desrespeitada, com toda certeza, sem representar absolutamente nada. Mas esta continua nessa casa. Não na minha casa. Não estou falando de mim, falando da mulher que está lá. Aquela mulher continua, como dizem os espíritos, encarnada. Olha, como é que pode, né? Uma mulher encarnada que virou alma penada. Lamento, 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 tamanho tormento. Mas eu sigo, sigo, e sigo. Há bom tempo. Quer dizer, há contento. Há bom tempo. Obrigada, obrigada, e obrigada, e obrigada. Foi uma semana atribulada. Ah, santo. Foi fácil voltar naquela casa, não foi fácil, não foi fácil. Mas eu me sinto aliviada. Olha, eu me sinto aliviada com toda a carga depositada. A gente sempre pode pegar a estrada e ter a nossa vida consagrada. A verdade apresentada. Aquela que foi realmente vivenciada. Bom dia, meu nome é Cássio Franco.